Aleluia. E a luz do Senhor é essa que brilhou sobre nós, e brilha e vai brilhando cada vez mais. A luz do justo é como a aurora, que vai brilhando a cada dia mais. Quanto mais nós caminhamos, mais próximos estamos do nosso Senhor, maior é a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Nessa noite a palavra do Senhor vai ser pregada pelo pastor Pablo. Aleluia. Graça e paz. Boa noite a todos. Amém. Vamos orar, irmãos. Que oração e canja não faz mal para ninguém, né? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós clamamos mais um pouquinho, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Clamamos para que o Senhor venha falar conosco essa noite através da Sua santa palavra. Clamamos, Senhor, para que o Senhor traga a resposta daqueles que vieram pedir alguma coisa para o Senhor, Pai. Senhor, clamamos para que o Senhor traga as bênçãos para aqueles que vieram buscar bênçãos, Pai. Clamamos para que o Senhor traga a cura para aqueles que vieram buscar cura. Que o Senhor traga a salvação para aqueles que vieram buscar salvação. Deus, nós sabemos que o Senhor é muito bondoso, que o Senhor dá infinitamente mais do que nós pedimos. Então essa noite, Senhor, venha ao nosso encontro, Pai. Senhor, a Tua palavra fala que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, Pai. Então essa noite, Senhor, inclina os seus ouvidos, ouve o nosso clamor, mas também abre a sua boca, Deus, para falar conosco essa noite. Usa a minha vida, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, e que eu possa ser um canal de bênção essa noite na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco sobre promessa de Deus. Amém? Eu creio e acredito que todos aqui têm promessas de Deus. Amém? E se você não tem promessa de Deus na sua vida, se prepara aí, porque hoje eu vou falar algumas promessas de Deus que é para você. Amém? E está na palavra de Deus. Então nós vamos começar já lendo a Bíblia. Eu aprendi com o Felipe e estou guardando isso no meu coração. Que quanto mais nós lemos a Bíblia, mais verdade a gente fala, né? Então nós vamos ler a Bíblia. Irmãos, para você que talvez não tenha nenhuma promessa de Deus ainda na sua vida, hoje eu vou citar algumas. E guarda aí no seu coração, grava no seu coração. Sabe, eu e a Maria Emília aprendemos uma coisa, há muitos anos atrás, com o nosso primeiro pastor, que era sempre anotar tudo que ele pregava. Que era sempre trazer um caderninho, uma caneta e anotar o que ele pregava. Né? E a Maria Emília, melhor do que eu, ela faz isso sempre, né? Ela sempre traz o caderninho dela e sempre está anotando. Então ela tem uma coleção lá de cadernos com anotações. E isso é importante, para você poder meditar na pregação depois. Para você poder se alimentar durante a semana, nos dias que não tem culto, daquilo que foi pregado no domingo, daquilo que foi pregado na quarta. Amém? É um conselho isso aqui, tá bom, queridos? Irmãos, Deus promete salvação para toda a sua casa. Para você que não tem nenhuma promessa, já tem uma promessa de salvação para toda a sua casa. A Bíblia diz isso lá em Atos 16:31. Vamos ler comigo? Atos dos Apóstolos 16, versículo 31. Aleluia. Posso ler? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Amém? Vamos repetir em voz alta? Crê no Senhor Jesus Cristo, salvo tu e a tua casa. Amém? Promessa de salvação, queridos. Para você que não tinha nenhuma promessa, já está com uma aí hoje. Amém? Deus promete nos proteger do mal e do perigo. Amém? A Bíblia diz em Salmo 91, versículo 10. Acredito que muitos já sabem até de cor esse, mas nós vamos ler para não errar, né? Salmos 91, versículo 10. Posso fazer a leitura? Diz assim, ó, Salmo 91, versículo 10. Nenhum mal se sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Promessa de proteção. Mas Deus também promete, queridos, nos dar um coração novo. Está lá em Ezequiel 36, versículo 26.
Vão prestando atenção, querido, nessas promessas, porque isso aqui é só a introdução da pregação, tá bom? Ezequiel 36, 26. Posso fazer a leitura? Vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, para você que tem o coração meio apertado, coração de pedra, como diz a palavra, Deus vai te dar um coração novo. Um coração que ama as pessoas, um coração que perdoa, um coração que também aprende a pedir perdão. Amém? Ezequiel 6:31. Deus também promete, queridos, hoje nós temos bastante promessa de Deus aqui. Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Amém? Filipenses 4:19. Esse também é um dos versículos que eu gosto muito e também sei de cor, mas nós vamos ler para não falar errado, né? Não falar na versão do Pablo. Filipenses 4, versículo 19. Posso fazer a leitura? O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Deus também promete para nós, querido, vida. E está lá em João, capítulo 11, versículo 25. Vamos ler lá para nós não errarmos? João 11, versículo 25. Posso fazer a leitura? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Se você está morto espiritualmente, mas se você crer só um pouquinho, do tamanho de um grão de mostarda, você vai sair vivo aqui essa noite. Amém? Você vai sair vivo, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Vocês viram, irmãos? Eu não li todas as promessas de Deus que Ele tem para você na Bíblia, porque são bastante. E eu também quero deixar um pouquinho para vocês procurarem em casa, né? Para vocês também se esforçarem um pouquinho lá e ler mais, porque tem muito mais, querido. Tem muito mais promessas de Deus. E eu escolhi pegar essas promessas para que vocês guardem no coração, porque uma coisa é quando vem uma pessoa, um homem, uma mulher, e promete alguma coisa para você. Agora, outra coisa é quando Deus promete. Outra coisa é quando Deus fala. E como é que Deus fala comigo? Através da palavra. O irmão Laércio falou bem claro aqui, quando você estuda a palavra, você lê a palavra, Deus abre a sua mente, você começa a entender as coisas, não é assim? E hoje, como nós estamos meditando, querido, sobre a questão da promessa, eu escolhi essas promessas, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu li aqui algumas delas, e quantas dessas promessas já se cumpriram na sua vida, na minha vida? E quantas dessas promessas que eu li e das outras promessas de Deus que você recebeu desde o tempo que você aceitou Jesus, desde o tempo que você se converteu, ainda não se cumpriram na sua vida? Sabe? E isso não é um privilégio meu ou seu, um privilégio só nosso, de esperarmos a promessa se cumprir. Não é. Isso aconteceu com Abraão, aconteceu com Davi, aconteceu com Caleb, com José, aconteceu com Simeão. Os irmãos lembram quem é Simeão? Eu peguei um nome bem, que quase não se fala muito, para esforçar a nossa mente. Simeão, aconteceu com os apóstolos, e muitos homens e mulheres de Deus que receberam uma promessa de Deus, que Deus falou com eles, que iam fazer alguma coisa na vida deles, que iam realizar alguma coisa com eles, só que demorou algum tempo, demorou alguns dias, para alguns demorou anos, para outros anos e anos, e é assim, na maioria das vezes, querido, é assim que acontece na vida do crente. Não é porque Deus falou agora, que acontece já. Ele tem poder para fazer isso? Ele tem todo o poder. Ele é maravilhoso, ele é majestoso, ele faz o que ele quiser. Mas, e vamos colocar assim, uma porcentagem de 95% das vezes não é assim. Deus te promete uma coisa e passa pela prova do tempo.
E tem um tempo aí. E hoje nós vamos entender isso. Eu quero que o Espírito Santo ajude vocês e que ele me ajude a transmitir isso para vocês. Que as nossas promessas, elas vão acontecer. Elas vão se realizar. Não importa o tempo, elas vão. Mas só que quando passa-se um pouco esse tempo, a nossa tendência, o ser humano, ele tem a tendência de esquecer algumas coisas. E muitas das vezes nós esquecemos as promessas de Deus. Nós esquecemos o que Deus falou. Porque passou algum tempo, não se realizou. Vou usar aqui um exemplo simples, aproveitando que nós estamos aí no ano das eleições. Alguém se lembra de uma promessa que a Dilma fez na outra eleição passada, quando ela se candidatou a primeira vez? Alguém lembra? Se lembrar, levanta a mão aí e fala para nós, porque eu não lembro. Então, nós esquecemos dessas promessas. Nós esquecemos das promessas que os políticos fazem, nós esquecemos das promessas que as pessoas que estão próximas de nós fazem para nós. Nós esquecemos até mesmo das nossas próprias promessas que nós fazemos. Todo ano, se pega um caderninho e anota, olha, esse ano eu vou fazer isso. Aí se dobra o joelho lá perto da meia-noite, ora por aquilo. Aí quando é no dia 31 de janeiro, já esqueceu da metade do que anotou lá. E isso aconteceu com um homem da Bíblia, queridos. Ele recebeu uma promessa de Deus. Só que esse homem, ele não esqueceu dessa promessa. Esse homem guardou essa promessa no coração dele o tempo todo. O tempo todo ele guardou aquela palavra que Deus deu para ele. E nós vamos ler um pouquinho da história desse homem e ele vai ajudar cada um de nós aqui a entender e como fazer para não esquecer essa promessa, as promessas de Deus para nós, amém? Nós vamos abrir no livro de Josué, versículo 14, a partir do versículo 6, nós vamos ler um pouquinho aqui da história de um homem chamado Calebe. Livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. Posso fazer a leitura? Josué 14, a partir do versículo 6. Diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e ti. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois preservaste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Amém? Até aqui. Queridos, Calebe e Josué, eles foram dos 12 espias que Moisés mandou espiar a terra de Canaã, ir lá olhar o que tinha na terra.
Josué e Caleb foram com os outros 10. Os outros 10 são tão importantes que o nome deles nem não se cita muito. E eles viram coisas maravilhosas naquela terra, caixa de uva que um homem sozinho não podia carregar, coisas boas, era uma terra que emanava leite e mel. Tinha as dificuldades, tinha os gigantes, tinha todo aquele mundaréu de gente morando naquela terra, mas Caleb e Josué relataram as coisas boas. Eles olharam para aquela terra e viram as coisas boas. O restante do povo só viu as coisas ruins. E aí, por ele guardar essas coisas boas no coração, Moisés dá uma promessa para ele e fala: olha, a terra que você entrou, ela vai ser sua. Ela vai ser herança sua, herança perpétua. Isso quer dizer, para sempre vai ser de Caleb e dos descendentes de Caleb. E aí Caleb guardou aquela promessa no coração dele. Ele ficou carregando aquela promessa. Ele carregou aquela promessa no coração dele por quanto tempo? 45 dias? 45 minutos, meio tempo de um jogo de futebol? Não, queridos. 45 anos. Você sabe o que é esperar 45 anos para ver uma coisa se realizar na sua vida? Eu não sei, porque eu só tenho 36. Mas imagina, queridos, como foi para esse homem esperar 45 anos. E você acha que ele ficou esperando na casa dele, no conforto, assistindo televisão? Não, queridos. Eles estavam andando no deserto. Era sol quente na cabeça de dia, era frio à noite, era guerreando, era passando por lutas, por batalhas. Eu acredito que ele ajudava Josué a conduzir o povo ali, ele era próximo de Josué, devia ser amigo de Josué e Josué devia compartilhar as dificuldades com ele também. E tudo isso não fez esse homem esquecer da promessa que Deus falou com ele. Ele viu muita gente morrer, queridos. Ele viu muita gente morrer, muito povo de Israel morrer. Porque dos 12 que foram espiar a terra, os irmãos sabem disso, mas eu vou falar só para a gente recordar a história. Só 2 entraram naquela terra. Foi Josué e Caleb. Então o resto do povo de Israel que entrou, era toda uma geração nova. Então ele viu aquelas pessoas morrerem, e nem por isso ele deixou de acreditar na palavra que Deus deu para ele. E nem por isso ele deixou de crer que a promessa dele ia se realizar. Mas o que fez, queridos? A essência da mensagem de hoje está nessa palavra. O que fez com que Caleb não perdesse a promessa de Deus na vida dele? O que fez? O que levou esse homem a confiar que não importasse se fosse 15, 10, 20, 45, 50, 100 anos, ele receberia a bênção dele? Ele conhecia, queridos, ele conhecia quem fez a promessa. Ele conhecia que aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir. E eu não estou falando de Moisés, porque Moisés naquele momento, quando prometeu aquela terra, Moisés foi só um instrumento da boca de Deus. Porque na verdade quem prometeu aquela terra para Caleb foi Deus, através da vida de Moisés. Então não é porque ele conhecia Moisés, mas é porque ele conhecia Deus. Ele conhecia o Deus que falou com ele, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar, diz a palavra. Então nós temos que conhecer esse Deus, queridos. Essas promessas que eu li para vocês aqui no início do culto, foram da própria boca de Deus, porque a Bíblia é a boca de Deus. Então essas promessas vão acontecer na sua vida, vão se realizar na sua vida. Mas como que você vai manter essa promessa viva aí dentro do seu coração? Porque esse homem manteve a promessa viva por 45 anos. Será que você que tem um filho de 10 anos, você consegue esperar mais 10 aí até ele ter 20 para ele ter um encontro com Jesus? Será que você consegue continuar crendo que tu e a tua casa servirão ao Senhor Jesus? Que toda a tua casa vai ser salva? Será que você que tem aí uma enfermidade, que vem lutando com ela, pedindo a cura, você ainda consegue crer que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente? Que Ele é o Deus que cura? Mesmo que e se Deus não curar, você ainda continua crendo que Deus é Deus? Ele sempre vai ser Deus, queridos. Mas só que nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos ter intimidade com esse Deus. E era o que Caleb tinha.
Caleb tinha intimidade com Deus. Aqui, os relatos não nos contam a vida espiritual de Caleb. Os relatos bíblicos não falam da vida espiritual dele. Mas, meu querido, não precisa nem falar para mim ter certeza que esse homem tinha uma vida com Deus. Só do fato de falar que ele esperou 45 anos, que ele guardou dentro do coração dele, que ele não esqueceu aquela promessa, já dá para ver que esse homem tem uma vida espiritual com Deus, que ele cultivava uma vida espiritual com Deus, que ele tinha intimidade com Deus, que ele falava, eu acredito, que todos os dias, na hora que ele ia orar, ele falava, Deus, aquela promessa eu creio que vai se cumprir. Eu estou chegando perto. Quando vencia uma batalha, quando ganhava uma guerra, ele falava, Deus, mais uma guerra ganha, a minha promessa vai se cumprir. Mais uma batalha vencida, Deus, a minha vitória está chegando, a minha vitória completa está chegando. E tem um detalhe, queridos, quando ele, no capítulo 14 de Josué, se vocês quiserem ler em casa depois com calma, você vai ver que Josué faz toda a divisão das terras, e ele sobe para Efraim, ele pegou a terra de Efraim, e a terra de Efraim tinha um povo lá que não era fácil. Ele teve que subir lá e ainda guerrear para poder ficar com a terra. Não foi de mão beijada a promessa dele também, viu, queridos? Mas ele tinha intimidade. E como é que como é que você, como é que nós temos intimidade com Deus? Eu só conheço um caminho, queridos, para se ter intimidade com Deus. Só conheço um caminho. Pode se escrever aí 10 passos para ter intimidade com Deus. 11 atos para se ter intimidade com Deus. Os 9 guias para se ter intimidade com Deus. As 10 lições. Eu só conheço um caminho, que esse não falha. É a oração e a leitura da palavra. É a oração e a leitura da palavra. Podem ter os livros, ajudam, nos auxilia, e muita coisa auxilia. Mas se você não lê a palavra de Deus, se você não lê a Bíblia, você pode ler 500 apostilas, 500 livros, pode ler enciclopédia, pode fazer o que você quiser, que não vai te dar intimidade com Deus. O que dá intimidade com Deus é a palavra e a oração. É oração e palavra. É ler a Bíblia e orar. Orar e ler a Bíblia. Porque aí nós vamos ter intimidade, porque nós vamos conhecer o que Deus fez. Nós vamos falar, meu Deus, esse Deus tão maravilhoso que fez tudo isso, vai fazer na minha vida. E continuará fazendo, queridos. Imagina comigo, eu estava conversando com a Maria Emília antes de vir para cá, e falando de alguns textos bíblicos, né? E imagina o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho. Quando eles atravessam, passam seco e olham para trás, o mar fecha. Isso não é maravilhoso? Imagina Pedro andando sobre as águas, não é maravilhoso? E o mesmo Jesus, o mesmo Deus que fez todas essas coisas, ele faz até hoje, queridos. Jesus que curou os 10 leprosos, ele cura até hoje. O Jesus que restaurou os cegos, ele restaura a visão até hoje. O Jesus que salvou aquele bandido lá na cruz, ele está salvando até hoje. Nós só precisamos crer e ter intimidade com ele. E como é que eu busco essa intimidade? Orando, queridos, orando, se dedicando um tempo de oração, dedicando um tempo para orar. Não estou falando aqui para você ficar 24 horas orando, porque é difícil. Até esses dias atrás o pastor falou no GCD a questão do orar sem cessar, né? E ensinou para nós um pouco dessa questão do orar sem cessar. Não é a pessoa ficar 24 horas, acordar de manhã, dobrar o joelho e ficar até no outro dia de manhã, que não é assim, porque não consegue, né? A mente dispersa, são tantas coisas para fazer, mas é você ter uma vida contínua de oração. É sempre você se lembrar e orar um pouco. Orar em línguas, querido, isso ajuda bastante. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Levanta a mão. Quantos aqui oram em línguas? E quantos se esforçam a manter isso, a cultivar isso? O apóstolo Paulo fala que quando nós oramos em línguas, o nosso espírito é edificado. Nosso espírito é edificado. Deus nos fortalece quando nós fazemos isso.
E muitas vezes nós passamos o dia inteiro e não falamos quase nada, né? Ou pensamos que a oração em línguas tem que ser uma coisa bem espiritual para a hora do culto, né? E não é, querido. É para a hora que você está lá. Eu aprendi que na hora que eu não consigo orar, que eu estou cheio de problema, que a minha cabeça quer resolver todas as coisas e não dá, eu começo a orar em línguas. Eu começo a orar em línguas e aí Deus vem me tranquilizando. Porque aí eu acredito que o meu espírito fala com o Espírito de Deus e aí fala o que deve ser falado. Porque se eu for orar o que eu quero com a minha mente, não vai dar certo. Mas nós temos que cultivar essa intimidade com Deus, nós temos que criar isso. Porque aí quando vem um problema, querido, quando vinha o sol quente, como vinha na cabeça de Caleb, eu imagino Caleb andando naquele deserto e devia olhar para o sol assim e falar, isso, está quente, mas a minha vitória vai chegar. Pode queima bastante mesmo, mas eu vou poder sentir o gosto da vitória. Eu vou poder me refrescar na promessa de Deus. Nas batalhas, ele fala, é mais uma batalha? É mais uma oportunidade de eu ver o poder de Deus se manifestando. É mais uma dificuldade? É a oportunidade de eu ver a promessa de Deus se cumprindo. Amém, queridos? Então nós vamos aproveitar esse tempo para nós fazermos aquilo que eu estou falando. Nós já lemos a palavra, os irmãos leram aí algumas promessas de Deus, e agora nós vamos orar, queridos. Mas nós vamos orar com um propósito essa noite. Nós vamos orar com um propósito. Eu sei que você veio buscar uma bênção, eu sei que você veio buscar uma vitória, eu sei que você veio buscar alguma coisa, você veio buscar aqui essa noite. E eu tenho certeza que Jesus já te respondeu e Jesus já te entregou, porque Ele nunca despede ninguém de mãos vazias. Um dia chegou uma multidão de 5.000 no deserto, tudo de barriga vazia, tudo com fome, e o discípulo falou, Senhor, manda esse povo embora aí, porque já estão com fome, daqui a pouco vai começar a reclamar. E Jesus falou, não, nós não vamos despedir eles de mão vazia. O que nós temos aí para dar para eles comerem? E apareceu lá uns peixinhos e uns pães, e Deus alimentou todo mundo, que até sobrou. Então eu tenho certeza que Deus já deu aquilo que você precisava. Mas nós vamos orar agora com um propósito. Nós vamos orar buscando intimidade com Deus. Nós vamos orar buscando comunhão com Deus, para que as promessas, meus irmãos, não se percam na sua vida. Para que as promessas não desapareçam da vida de vocês, amém? Eu pedi para o pessoal do louvor separar uma música e eles vão cantar. Primeiro nós vamos ouvir a música. E quando nós estivermos ouvindo a música, nós vamos orar, querido. Depois que a música tocar um pouquinho, nós vamos começar a orar. E eu queria que você orasse, meu irmão, minha irmã, com um propósito, buscando essa intimidade com Deus, buscando essa comunhão com Deus, amém? Enquanto eles se preparam aí, eu vou ler só mais um versículo aqui para os irmãos, sobre a questão da promessa. Nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué, capítulo 21, versículo 45. Todas as promessas de Deus se cumpriram para aquele povo. E eu e você também fazemos parte desse povo, porque Jesus nos acolheu, Jesus nos adotou. Amém? Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.
Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Irmãos, você já pode começar a orar, amém? Ô Senhor, em nome de Jesus, Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei. aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar junto com eles, amém? Com fé, crendo que Deus vai te renovar, crendo que as promessas vão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus.
Amém? E eu agradeço a oportunidade. A fé de Abraão, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Aleluia.